Vocês estão felizes? Estamos muito felizes. Mais um dia, mais um domingo que o Senhor nos permite estar em família, celebrando o nome dEle, adorando juntos. E eu queria compartilhar com você uma palavra hoje. Abre comigo aí, em Tiago. A carta que Tiago escreveu. Nós vamos ler o capítulo de número 3. Tiago, capítulo de número 3. Obrigado. Nós vamos conversar hoje sobre a língua. Aleluia. O perigo da fofoca na igreja, nós vamos falar. Amém? Então abre aí Tiago, capítulo 3, e nós vamos ler a partir do versículo 1. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Então bora. Tiago 3:1 diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitona ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Então, Tiago, muitos dos teólogos, estudiosos dizem que era o irmão de Jesus, né? Que se converteu depois, né? Porque você tem ali relatos que os irmãos de Jesus, durante o ministério de Jesus, não criam nele, né? E assim, eu compreendo Tiago, porque se alguns dos meus irmãos aparecessem falando que era Deus, eu teria um pouco de dificuldade. E aí Tiago se converte e ele escreve essa carta. E Tiago é extremamente pastoral, ele entra em assuntos também muito práticos. E ele dedica parte do capítulo 3 para falar de forma muito específica sobre a língua. O que nós temos que entender é que nosso Deus, Ele criou o universo com as suas palavras. Você vai ler em Gênesis 1, Ele falando, haja luz. E a luz veio a existir. Então, como que Deus cria, como que Deus sustenta todas as coisas? É através da sua palavra. E Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Nós também criamos coisas a partir das nossas palavras. Todos nós que estamos aqui hoje, nós somos resultado de muitas palavras que ouvimos. Tem muitas pessoas aqui hoje que vivem distorções na vida, baseado em palavras que ouviram há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Que talvez você não lembre nem da cena, mas aquelas palavras te guiam. Talvez alguém não fale, mas vive baseada em uma frase: eu sou um burro. Talvez alguém não verbalize, mas vive baseado na frase: eu sou feia.
Eu não consigo, eu sou um fracasso. São frases que talvez há 10 anos, há 15 anos, saíram da boca de pessoas e criaram o nosso mundo, criaram a nossa jornada. E frases que talvez hoje você repete, palavras. Tem algumas frases que eu vi sobre o poder das palavras, só para você ter noção. Por exemplo, essa frase anônima dizia assim: palavras são grátis, é como você as usa que pode custar muito. Abrir a boca e falar, gente, a gente fala, estou aqui falando agora. Mas há um preço a ser pago por aquilo que saiu da nossa boca. Outra frase: a língua não tem nenhum osso, mas é forte o suficiente para quebrar um coração. Quem aqui já experimentou disso? Levanta a mão assim, eu quero ver. Levanta a mão, gente. Levanta a língua. Outra frase: cuidado com seus pensamentos, eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, elas se tornam hábitos. Cuidado com os seus hábitos, eles se tornam seu caráter. E cuidado com o seu caráter, ele determina o seu destino. Então, palavras. Então eu queria, olhando para Tiago aqui, que a gente fizesse o seguinte: nós vamos ver o que nossa língua faz, ok? Nós vamos ver 3 coisas que a nossa língua faz, que Tiago está dizendo aqui, e depois nós vamos ver como dominar a nossa língua, e eu vou falar 3 coisas, ok? Então, o que nossa língua faz? Se você estiver anotando, você faz muito bem. O que nossa língua faz? Como eu já comecei a falar, a nossa língua cria. Escreve aí, a nossa língua cria. Tiago vai dizer assim no versículo 1: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Tiago está falando aqui para nós: não sejam muitos de vocês mestres. É claro que ele não está falando contra o dom do ensino. Seria muito incoerente ele falar isso, porque ele é um mestre e ele está mandando uma carta que é um ensino. Então, seria incoerente falar, né? Não ensine. Ele está dizendo para nós, ele está nos advertindo: tome cuidado com essa posição de sempre ter que falar e ensinar alguma coisa. Tome cuidado com essa postura, que hoje ainda faz mais sentido no nosso tempo, de ter que ter uma opinião sobre todas as coisas. Hoje nós estamos cheios dos mestres online, sim ou não? Os especialistas. Semana passada nós éramos especialistas em aeronáutica. Sabíamos do motor do avião e da caixa preta e de tudo. Há um tempo atrás éramos especialistas em geopolítica e em guerra, e de quem está certo e quem está errado numa guerra entre nações. E a impressão que dá é que nós temos que opinar sobre tudo e falar sobre tudo. Ele está dizendo para nós, Tiago, inspirado pelo Espírito Santo: ei, é muito melhor ouvir do que falar. Não sejam muitos de vocês mestres. Sabe por quê? Porque o mestre será, presta atenção nisso, julgado com mais rigor. Uma vez eu vi, se eu não me engano, C.S. Lewis fazendo uma ilustração, que era o seguinte. Ele falou: imagine que todas as pessoas têm ao redor do pescoço, sim, penduradinho, um gravador, que está gravando toda vez que você faz um julgamento. Toda vez que faz um julgamento. E aí quando você chegar diante do Senhor, Ele só vai tocar e te julgar baseado nas suas próprias palavras. Diga, ai. Ele está dizendo, não seja mestre, o rigor vai ser maior para você que fala um monte. Por quê, gente? Porque quanto mais a gente fala, mais nós vamos perdendo a noção de quão importantes são as palavras.
Cada vez nós vamos banalizando as palavras. Olha o que Provérbios 18, 21 vai dizer: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Nossas palavras criam o nosso destino e nossas palavras criam o destino dos outros. Então Tiago vai comparar as nossas palavras a um freio colocado na boca de um cavalo. Gente, um freio é aquilo que é colocado na boca do cavalo, né, para guiá-lo. Qualquer um aqui conseguiria segurar um freio. Se eu desse na mão de alguém esse instrumento, qualquer um aqui seria capaz de segurar. E ele controla um cavalo que tem em média 500 quilos. Que é mais forte do que todos aqui, que arrastaria vários de nós, que poderia pisotear a gente aqui. Você coloca aquilo ali na boca dele e ele é controlado por aquilo. O que Tiago está dizendo? Assim são as nossas palavras, elas criam o nosso destino e das outras pessoas ao nosso redor. Quem aqui já recebeu uma mensagem, porque quando eu digo palavras, podem ser textos também. Quem aqui já recebeu uma mensagem que estragou a sua semana? Quem aqui? Você ficou mal uma semana. Você está entendendo que essas palavras criaram a sua semana? Você recebe uma mensagem, lê de manhã, que o seu dia fica ruim. Palavras. Então repete comigo, palavras criam. Amados, palavras podem dar câncer, palavras podem causar infartos, palavras matam, palavras fazem viver. Mas em segundo lugar, anota aí, palavras espalham. Olha o que Tiago diz no verso de número 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 14, 5, que o desejo dele é que todo mundo profetizasse. Ele diz, eu gostaria que todo mundo falasse em línguas, e ainda mais, eu gostaria que todos profetizassem. E por que ele está dizendo que ele gostaria que todos profetizassem? Porque o que é profetizar, gente? Profetizar é ouvir os céus e liberar na terra aquilo que está sendo falado no céu. Profetizar não é necessariamente falar do futuro, mas é falar do eterno. Então eu capto o que está sendo falado no céu, e eu coloco em português, e eu coloco na língua dos homens, aquilo que está sendo falado no céu. Quem está entendendo? Então o céu empresta a boca de certas pessoas, para ter acesso à terra. Isso é profetizar. O que Tiago está nos falando? Que tem uma profecia inversa. Que tem pessoas que emprestam a boca para o céu falar, mas existem pessoas que emprestam a boca para o inferno falar. É como se elas acessassem o que está sendo falado no inferno, e através da boca dela e da língua delas, o fogo do inferno é espalhado na vida dos outros. Ah, amados, isso é muito sério. A pergunta é, você é um profeta do Altíssimo ou um profeta do Baixíssimo? É o céu que tem acesso através de você, ou é o inferno que tem acesso através de nós? Então eu queria que nós aqui parássemos e nos perguntasse, quando você for falar algo, pergunte, e isso aqui que eu vou falar vem do céu, ou isso aqui que eu vou falar vem do inferno? Isso aqui que eu vou falar é inspirado por Deus, ou isso aqui é inspirado pelo inferno? Como é que eu sei, Douglas? Simples. O que eu vou falar gera vida, ou o que eu vou falar gera morte? O que eu vou falar edifica, constrói, ou o que eu vou falar destrói?
Nós vamos parar. E no momento que a gente perceber que o que vai sair da nossa boca não é inspirado pelo Senhor, cale-se. Feche a boca. Oh. Eu não vou liberar essa palavra. Eu não vou falar isso. Eu não vou escrever. Apaga. Palavras espalham o céu ou o inferno. Mas em terceiro lugar, o que Tiago vai nos mostrar é que palavras revelam. Nota aí, palavras revelam. Diz assim no verso 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitona ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Tiago está nos falando que as palavras revelam o nosso interior. Então, quando nós olhamos aqui para todo mundo, está todo mundo igual aqui. Nós falamos, olha que bênção, uma igreja cheia de crente, tudo anjo, lindo. Aí abre a boca. Quando a gente abre a boca e começa a falar, palavras revelam a fonte. Eu olho para uma fonte jorrando água, você não sabe, aquilo é água salgada ou é doce. Não dá para saber até que a gente experimenta. Tiago está dizendo, as palavras revelam a fonte. E em primeiro lugar, eu não quero que você pense, então eu preciso escutar o pessoal para ver quem que é. Não, você precisa se escutar. Hoje nós vamos parar aqui e falar o que está saindo da minha boca. Revela o que sobre o meu interior? O que tem saído da minha boca, e de novo, seja digitado, seja falado, revela o que sobre a habitação? Que fonte é essa? O que está jorrando de mim? Para que a gente possa parar hoje aqui e nos arrepender. Que a gente possa parar hoje aqui e clamar ao Senhor por uma intervenção dEle na nossa vida. Porque palavras revelam. Mas também, claro, é nós estarmos atentos e discernindo as pessoas ao nosso redor, para que a gente possa discipulá-las, instruí-las, e em alguns momentos afastá-las. Palavras revelam. Sabe, gente, não sei se vocês já viram uma frase que diz assim, olha, quando João fala sobre Pedro, eu sei mais sobre o João do que sobre o Pedro. Quando alguém chega para você e começa a falar da outra pessoa, que a Bíblia chama de maledicência, que o nosso tempo moderno chama de fofoca, quando alguém começa a falar da outra pessoa, ela está falando mais sobre ela do que a outra pessoa. Deixa eu te dar um exemplo. Em Isaías capítulo 6, quando Isaías tem um encontro com o Senhor, ele fica tão em choque com a santidade de Deus, que ele começa a confessar. E ele confessa um pecado dele, ele fala, e é exatamente desse assunto que ele está falando, ele fala, ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios. E aí ele aproveita e já confessa o pecado de todo mundo. Mas eles também, tipo assim, né? Ai de mim, eu sou um homem de impuros lábios, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Provavelmente o povo tinha outros pecados, sim ou não? Mas qual que ele viu? O dele. Então o homem de impuros lábios vai fazer uma declaração. Eu estou no meio de um povo de impuros lábios. Só que é interessante que na sequência passa a cena para os anjos. E os anjos começam a falar. E uma das falas deles é: a terra toda está cheia da sua glória. Eles começam a olhar para um lugar onde tem um monte de gente de impuros lábios, mas eles fazem outra declaração: a terra toda está cheia da sua glória. Por quê, gente? Porque eu vejo do lado de fora o que está habitando no meu interior. É por isso que quando alguém começa a falar do outro, ela está falando mais sobre ela do que sobre o outro. Porque as pessoas são seres complexos. Ninguém é 100% bom, ninguém é completamente mal. Eu começo a enxergar em destaque coisas que tem no meu interior. Quem está entendendo, gente? Vocês estão tão quietinhos, porque é sobre a língua, né? Vocês estão calados, guardando sua língua.
O John, eu acho que é Lydon, falava: fofoca é uma ferramenta perigosa. Nós deveríamos estar mais atentos a quem está fofocando do que ao assunto da fofoca. Então vamos lá. Como é que a gente faz para dominar a língua, então? Ok? Eu falei para você que a nossa língua cria, que a nossa língua espalha, que a nossa língua revela. Mas eu quero falar com vocês como é que faz para dominar a língua. E eu vou falar 3 coisas. Para dominar a língua, você precisa compreender quem é Deus, você precisa compreender quem é você, e você precisa compreender quem habita em nós, ok? Primeiro, para dominar a língua, eu preciso entender quem é Deus. Por quê? Abre comigo aí, Malaquias capítulo 2, verso 16. Malaquias 2, verso 16. É o último livro do Antigo Testamento. Mateus, depois é Malaquias. Antes é Malaquias, quer dizer. Vamos lá, Malaquias 2, verso 16. Diz assim, olha. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência suas roupas. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Então olha que declaração forte, né? O Senhor, Deus de Israel, diz: eu odeio o divórcio. Mas hoje eu não queria falar somente sobre o divórcio matrimonial, né? Um casal, um homem e uma mulher se separando. Eu queria que a gente expandisse isso hoje. O que Malaquias está dizendo? E é interessante a forma que ele introduz, né, antes de falar que ele odeia o divórcio. Ele diz: porque o Senhor, o Deus de Israel, odeia o divórcio. O que ele está dizendo? O Senhor, o Deus que fez uma aliança. Gente, pensa comigo. Ele poderia só chamar Deus. Ele poderia chamar o Deus do céu. Ele poderia chamar o Deus do universo. Mas ele decide quase que colocar um sobrenome nele. Eu sou o Deus de Israel. Que é uma nação, mas que inicialmente era um homem. O que ele está dizendo? Eu sou um Deus de aliança. O Deus, e aqui está minha esposa, Israel, odeia o divórcio. Então, de novo, mais do que uma quebra matrimonial, o Deus de aliança odeia a quebra de aliança. O nosso Deus, amados, é um Deus de aliança. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele é o Deus de Israel. Ele é o Deus da igreja. E mesmo quando eu e você somos infiéis, Ele permanece fiel. O que está escrito em 2 Timóteo. O Deus de aliança odeia a quebra de aliança. Quando João em suas cartas diz, e a gente acha lindo, Deus é amor. Ele não está fazendo referência a uma comédia romântica. Ele está falando, Deus é amor. Ele não está pensando num coraçãozinho ou num dorama. Ele está pensando em um Deus que foi ser pendurado no madeiro para manter a aliança. Um Deus que não volta atrás em sua palavra. Um Deus que não mente. Um Deus que é fiel. Amado, essa frase ficou tão comum para nós, né? Deus é fiel. De aliança, Ele odeia a quebra de aliança. Deixa eu só te mostrar como Deus trata a questão da quebra de aliança. Provérbios 6. Se você quiser abrir, senão você pode só ouvir comigo. Provérbios 6, verso 16. 6 coisas o Senhor odeia. A 7ª, a sua alma detesta. Presta atenção nisso. Então, raciocina comigo. 6 coisas o Senhor odeia. A 7ª, em outras versões, diz, Ele abomina. Ok? Então vamos ver o que Ele odeia. Corintiano. Brincadeira, nada. Essa parte, amados. Desculpa. Gente, estamos com o Rogério Ceni aqui. Faz a tchau, Rogério. Estava com o Bahia lá, veio aqui. 6 coisas o Senhor odeia. Vamos ver o que Ele odeia. Olhos cheios de orgulho. Beleza, odeia.
língua mentirosa. Ok? Presta atenção na terceira. Mãos que derramam sangue inocente. Então eu só quero te lembrar que a sétima, para ele abomina mais do que essa terceira. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que faz planos perversos. Pés que se apressam a fazer o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. E olha a sétima, que ele abomina o que semeia discórdia entre os irmãos. Por quê? Porque ele é um Deus de aliança. E ele odeia tudo que a gente faz, que é um movimento para quebrar a aliança. Toda vez que a gente abre a nossa boca, e aquilo que sai da nossa boca, contribui para que irmãos quebrem a aliança, ele está dizendo, eu abomino isso. Amados, entenda uma coisa, o que eu estou dizendo hoje aqui, é que muitas das conversas que a gente teve hoje, e que talvez alguns terão, pela graça de Deus não, na janta, Deus está dizendo, eu abomino isso. Nós acabamos de cantar com a nossa boca palavras maravilhosas a Deus. Nós não podemos sair daqui, nos reunir em alguma casa e abrir a boca para soltar palavras que o Senhor abomina, que semeiam discórdia entre os irmãos. Sabe, vamos ter que tomar uma decisão. Se a nossa boca é uma boca que o Senhor vai poder usar, ou se a nossa boca é uma boca que o inferno vai poder usar. Porque o inferno tem uma missão: divórcio, quebra de aliança, discórdia. Tudo que tem a ver com quebra de aliança é o business do inferno. Para destruir. Então, você tem que entender quem é Deus. Diga comigo, Deus é um Deus de aliança. Tudo que Ele faz é em relação à aliança. E aí nós vamos ter que entender então quem somos nós. Quem somos nós, gente? Olha o que está escrito em 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Quem somos nós? Ministros da reconciliação. É lógico, primeiro, reconciliação com Deus. Nós estamos aqui para ajudar pessoas a voltarem a ter acesso a Deus e ao Pai, mas também para voltarem a ter relacionamento entre os irmãos. Nós somos os pacificadores, nós somos os seguidores do Deus, do Príncipe da Paz. Então, nós somos ministros da reconciliação. Nós somos aqueles que sempre irão contribuir para a aliança. As nossas palavras servem para edificar relacionamentos, nunca para destruir. Agora, entenda uma coisa nessa noite, são pequenas palavras, pequenas conversas, pequenas mensagens que nós falamos que destroem relacionamentos. São um print que a gente tira dessa conversa e manda para outro, que destroem alianças. São palavras que a gente fala, que destroem alianças. Olha, eu não ia falar nada, mas eu não acho justo não falar e tal. Fulano está dizendo. E a gente contribui para a quebra de aliança. Então, eu queria apresentar para vocês hoje aqui um protocolo. Qual é o protocolo bíblico para a gente lidar com essas questões? Ok? Para a gente seguir juntos aqui. Nós estamos empenhados, gente, em ser uma igreja de aliança e de relacionamento. Nós estamos empenhados. Nós não estamos satisfeitos em nos reunir num domingo e olhar para a nuca um do outro. Nós queremos ir para as casas, para as mesas, para ter relacionamento profundo. Amém? Agora, esses ambientes não podem ser ambientes de maledicência. Nós não podemos sentar à mesa para com uma fagulha colocar fogo em tudo. Tem chegado com frequência
informações para a gente, tipo, fulano disse de fulano, que falou de ciclano, e aí tem que chegar e tem que intervir, por causa da maledicência, destruindo relacionamentos. E o que eu quero dizer para vocês hoje é que Deus abomina isso. Então qual é o protocolo? Mateus 18, aí abre essa comigo, porque eu quero que você olhe para o texto. Mateus 18, verso 15. Eu quero te falar 4 passos aí desse nosso protocolo. E nós vamos lembrar uns aos outros aqui desse protocolo, amém? Ninguém respondeu, aleluia. Mateus 18, verso 15, vamos. Diz assim, olha. Se o seu irmão pecar contra você, vá, repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Ok? Lembrando, quem somos nós? Diga comigo, ministros da reconciliação. Então, tudo aqui tem um objetivo, reconciliação. Ok? Não é ganhar discussão. Não é ser o maior teólogo. Não, é reconciliação. Amém? Então, número 1 do nosso protocolo. Falar diretamente com a pessoa que pecou, não com outras pessoas. Então o que acontece, e é cultural nosso? Nós sentamos às mesas e falamos sobre outras pessoas e o erro de outras pessoas, e quando a gente encontra a pessoa, a gente não fala nada. Então vou falar um negócio bem simples, tá? Nem é pecado. Talvez, se for muito forte, pode ser. Bafo, por exemplo. Então assim, só de exemplo. Meu Deus, fulano está com bafo, você viu? Ai, meu Deus do céu. Ai, não sei o quê. Todo mundo aqui comentando. Aí você encontra o fulano, ninguém fala para ele. A moça está vestida de forma sensual. Mostrando mais do que deveria. Ai, você viu a moça ali, e não sei o quê. E a gente fala entre nós e ninguém fala com ela. Ninguém chega para ela e diz, minha irmã, acho que agora, né, você está entendendo melhor, que você é imagem e semelhança do Senhor, você não precisa mostrar tanto. Ninguém chega para ela, ninguém chega para ele. Então é um protocolo. Fale diretamente com a pessoa, a sós. Então você percebeu que um irmão está numa direção errada, que uma irmã está numa direção errada. Você vai lá, e você vai falar com a pessoa, e você vai ajudá-la a vencer aquilo ali. O que Jesus está falando? Se ele te ouvir, se arrepender, você ganhou o seu irmão. Qual é o protocolo? Não fale com ninguém, se você não tiver falado com a pessoa. Ninguém. Porque nós temos uma aliança, nós precisamos proteger a honra um do outro. Ninguém vai ficar sabendo antes de você, se eu tiver algo com você. Quem está entendendo? Amém? Eu vou abrir só um parênteses e uma exceção, ok? A única exceção é se... eu vou falar 2 coisas. Primeiro, se está acontecendo algum tipo de abuso, está acontecendo algum tipo de até mesmo crime, ou se é um de maior que está mexendo com um de menor, aí essa pessoa de menor, por exemplo, ou a vítima, não tem que ir lá confrontar o abusador. Ela sim vai na liderança, e a liderança vai fazer esse processo, ok? Então é nesse caso. E segundo caso, é se a Val viu um homem que está num caminho errado, ela vai, lógico, comunicar comigo e falar, Douglas, fala com o irmão lá. Ou se eu vi uma mulher que está errando de alguma forma, eu vou chamar a Val e falar, Val, vai lá falar com ela, porque eu não vou lá a sós falar com a moça, nem a Val vai lá a sós falar com o rapaz. Então, é essa exceção, mas eu e a Val somos um, então aqui nesse processo nós não estamos abrindo para outra pessoa, e o coração continua sendo reconciliação, edificação do outro. Amém? Então você vai ter que falar com a pessoa. Nós precisamos aprender a falar com a pessoa, a confrontar em amor um ao outro, para que a gente possa edificar um ao outro. Não fale com ninguém, se você não falou com a pessoa. Segundo, Jesus vai continuar o texto assim, olha, mas... se não ouvir, então você foi lá confrontar a pessoa e ela não te deu ouvidos, ela não decidiu mudar, ela não se arrependeu daquilo. Se não ouvir, leve ainda com você 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Então, segunda parte do nosso protocolo,
sempre avise que você irá falar com outra pessoa. Então, eu fui confrontar o meu irmão sobre alguma questão, não conseguimos chegar num consenso, ele não concorda com o que eu estou falando, eu não concordo com as desculpas dele, então nós não chegamos num consenso. Eu vou avisar o meu irmão, seguinte, eu vou abrir para o meu líder de DNA, para que eles possam nos ajudar. Olha, eu vou abrir com o fulano e com o ciclano, para que eles possam nos ajudar. Você nunca vai lá, de surpresa, falar informações sobre o irmão, que você não avisou ele. Não é pedir autorização, porque ele pode falar, não conta para ninguém, tal. E em algumas situações não tem como não contar para ninguém. Mas é avisar. Porque ir falar informações sobre alguém que a pessoa não está sabendo é maledicência. Gente, nós passamos uma situação terrível toda hora. Direto acontece com a gente que está na liderança. É alguém que nos procura e fala, Douglas, você não sabe. Fulano está acontecendo isso. Ele está errando nisso. E a pessoa até está lá num coração de querer ajudar. Mas aí ela termina assim, não fala que eu te falei. Vai lá falar com ele, mas não fala que eu te falei. Aí eu preciso chegar na pessoa assim, Amado, eu tive um sonho. Eu vi uma cobra tentando abocanhar você. E essa cobra chamava. Não dá. Não tem como. Se você vai abrir a situação de alguém com uma outra pessoa, você precisa avisar a pessoa que você vai fazer isso. Aliança. Nós temos uma aliança. Número 3, o nosso protocolo. Não dar ouvidos à fofoca em nossas mesas de comunhão. Amados, nós não podemos permitir um ambiente de fofoca. Talvez você está falando, não, eu não falo nada. Mas você permite que falem. Você permite que façam isso em sua casa, em seu jantar, em seu DNA, no momento de comunhão. Não dar ouvidos, não permitir ambientes de fofoca em nossa mesa de comunhão. Quando alguém começar a falar de outra pessoa, para. E diga, antes de você falar, você já conversou com a pessoa? Não, então eu não quero ouvir. Vá e converse com a pessoa. Como é que a gente tem feito? Quando alguém vem falar de alguém, a gente fala, você já conversou com a pessoa? A pessoa fala, não falei. Então, vai conversar com ela. E se em 48 horas você não procurar ela, eu vou avisar ela que você tem um negócio para falar. Duas coisas acontecem. Geralmente a pessoa vai procurar e resolve. Mas em segundo lugar, ela nunca mais vem dar nenhuma informação para você. Acabou. Porque ela sabe que ali não tem ambiente para isso. Que ali não vai prosperar esse tipo de coisa, que é quebra de aliança. Amados, quando você ouve uma informação sobre alguém, então, a pessoa aqui está chateada com alguém, ela está triste com alguém, aconteceu, só que ela às vezes quer desabafar, aí ela te procura e começa a falar desse alguém. Agora não só ela tem que perdoar o alguém, você também. Você entende que ela está espalhando isso, sendo que ela poderia ir lá e confrontar o irmão, resolver, terminar, acabou e glória a Deus. Mas agora tem 3, 4, 5, 6 pessoas que tem que perdoar. Porque nós fomos espalhando. Então não dê ouvidos para fofocas. Pare. Pergunte por quê. Você já foi confrontar essa pessoa? Qual é o propósito dessa conversa? É reconciliação ou é você desabafar? Porque se for desabafar, eu vou cobrar a hora. E número 4. Não fale sobre aquilo que você acha sobre a outra pessoa. Você pode estar difamando alguém. Nós temos esse costume ruim de falar, não, eu tenho certeza que quando ela disse não sei o quê, ela estava querendo falar. Eu tenho certeza que quando ele foi lá, ele foi com o coração de já... Você tem certeza? Nós sabemos o coração interior, a motivação das pessoas, gente. Nós podemos estar difamando alguém. Nós podemos, de novo, estar fazendo algo que Deus detesta.
Então, quando nós não sabemos, nós não estamos envolvidos na situação, e alguém fala, o que você acha do pastor fulano de tal? Não sei. Não, a minha opinião não importa. Mas e o caso? Não sei o quê. Porque, gente, pense comigo, fofoca é sempre ouvir apenas um lado. Eu e a Val já trabalhamos bastante com essa questão de casais por causa do ministério do meu pai. E às vezes chega a esposa e fala, e 2 horas, você sai de lá falando, cara, esse cara é um demônio. Esse cara é muito mal. E aí você marca com ele. Aí você fala, alguém alimentou esse demônio. Esse cara não cresceu ruim assim à toa. Tem mais coisa na história. Só que quando nós ouvimos fofocas e às vezes notícias de outros de fora, é sempre um lado que você está ouvindo. Nós não sabemos a história inteira e nós podemos estar difamando. Eu fui, depois da conferência, eu fui com a família num hotel e a gente ia descansar, era tipo um hotel fazenda assim. E aí chegando lá, nós fizemos check-in, fomos para o quarto. Quando a gente entrou no quarto, estava eu, a Val, a Luísa e o Davi. A gente entrou no quarto, tinha uma cama de casal e uma cama de solteiro. Aí falou, poxa, erraram o nosso quarto, né? Porque nós estávamos em 4. E aí a Val pegou a reserva, tinha uma foto, e era uma foto com 2 camas de casais. Aí chamei o cara lá, e o cara chegou e falou, não, então, é assim mesmo, tal, é uma cama de casal, uma de solteiro, tem um aqui embaixo, tal. A gente falou, não, tudo bem, mas é que a gente reservou uma com 2 camas de casais. Aqui, ó, a foto. Aí mostrei para ele. Aí ele falou, não, ó, deixa eu te mostrar. É porque a câmera distorce. Então, o que está no canto aqui é uma cama de solteiro, mas ela fica com o tamanho de uma cama de casal na foto, né? Aí ele mostrou, tá vendo? Tem só um travesseiro, ó. Aí estava um travesseiro desse tamanho. Porque estava distorcido realmente, né? Aí eu falei, entendi, deixa eu pensar aqui. Conversei com a Val, falei, vamos ficar, tal, né? Na verdade eu falei para ele assim, você não tem um outro quarto com 2 camas de casais, para a gente mudar? Né? Ele falou, não, a gente só tem um tipo de quarto no hotel inteiro, que é cama de casal com uma cama de solteiro. A gente não tem nenhum com 2 camas de casais, tal. Não temos. Aí a gente decidimos lá, vamos ficar, tal, beleza. Aí, falei, Val, vou lá na cidade comprar um café da tarde lá. Falei, Davi, vamos lá comigo. Aí entrei no carro, aí o Davi falou assim para mim, duvido que eles não tenham um quarto aqui com 2 camas de casa. Pai, ele não quer dar pra gente. Esse cara está mentindo pra gente. Até parece que no hotel inteiro não tem um quarto com 2 camas de casa. Ele está mentindo pra gente. Falei, Davi, para. Falei, deixa eu te ensinar uma coisa muito importante. A gente perguntou para ele, você tem outro quarto com 2 camas de casais? Ele disse, não. A partir desse momento, se ele estiver mentindo, ele vai ter que responder a Deus. Agora, Davi, se ele estiver falando a verdade, nós vamos ter que responder a Deus desse pecado nosso. Eu falei, então, Davi, eu prefiro acreditar e passar a bola para ele, do que correr o risco de eu estar difamando alguém, porque eu acho que eu acesso o coração das pessoas. Quem está entendendo, gente? Nós precisamos parar com esse, eu tenho certeza. Não, eu consigo ver, eu tenho assim, eu farejo, Temos que parar. Nós não temos certeza. Nós não sabemos. Então é melhor a gente não falar nada. Olha que forte isso. Salmo 15, verso de número 1. Vamos praticar a língua do silêncio, amados. O jogo do silêncio. Vamos retornar com a vaca amarela, amados, nas nossas reuniões. Olha só o que diz. Salmos 15. Diz assim, Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Então, basicamente, ele está falando quem são salvos. Quem está no teu reino. E olha a resposta, eu quero que você olhe para isso, porque ele de novo ele vai fazer uma lista. Aquele que vive com integridade, beleza. Aquele que pratica a justiça, beleza. Aquele que de coração fala a verdade, falar. Aí ele continua, aquele que não difama com sua língua, falar. Aí ele faz, aquele que não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, falar de novo.
Então ele está dizendo, uma característica daqueles que são salvos é que a fala deles começa a ser alterada. Nós não difamamos, nós não lançamos injúria. Difamar é afirmar e divulgar fatos que ofendem a reputação de alguém. Injúria, aí já é ilícito, penal, praticado por quem ofende a honra e dignidade do outro. Isso está dizendo, cara, precisa ser alterado a nossa forma de falar, a partir do momento que o Evangelho alcança as nossas vidas. E por último, nós precisamos compreender. Se primeiro nós vamos compreender quem é Deus, nosso Deus é um Deus de aliança. Em segundo, nós vamos compreender quem somos nós, ministros da reconciliação. Em terceiro, você tem que entender quem habita em você. O Tiago vai dizer no verso 7, pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Gente, já viram vídeos de baleias treinadas? Gente? Ela bate palma. Ela faz as coisas. Algum ser humano conseguiu ir lá e treinar uma baleia. E ele está dizendo, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Então, se você sair daqui hoje, tentando no seu esforço dominar a sua língua, Tiago está dizendo, você vai perder. Ninguém consegue dominar a língua. É por isso que nós precisamos desesperadamente que o Espírito Santo de Deus possua a nossa vida por completo. Nós precisamos que este que habita em nós passe a dominar o que a gente fala. Nós precisamos submeter ao Espírito Santo a nossa vida. E Tiago vai dizer, comece pela língua. Porque se você dominar a língua, se o Espírito tomar a sua língua, ele vai tomar todo o seu corpo. Comece pelas suas palavras. Comece a ter consciência, Espírito Santo do Senhor, tome a minha boca. Possua a minha boca, possua o meu falar. Interessante que em Atos, capítulo número 2, vai falar sobre o derramar do Espírito que a gente tanto ama como pentecostais. No dia de Pentecostes, eles estavam todos unânimes no mesmo lugar, ali perseverando em oração, e de repente, veio do céu o Espírito Santo, como fogo caindo sobre eles. E olha o que diz Atos 2,4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Gente, qual é a primeira evidência do Espírito Santo habitando em alguém? Essa pessoa começa a falar, mas falar segundo o Espírito está concedendo. Agora o céu tem acesso àquela língua para o outro e para essa pessoa mesmo. O céu agora acessa. Então o resultado de estar cheio do Espírito Santo é começar a ter a nossa boca dominada pelo Espírito. O que nós precisamos hoje é clamar ao Senhor que Ele venha. Que Ele venha sobre nós. E que Ele nos encha, que Ele nos possua. Para que a nossa boca, ao ser aberta, saia salmos, saia cânticos, saia a palavra de Deus. Edifique, console, profetize, construa, gere vida. Fica de pé no seu lugar. Eu quero terminar, antes da gente orar, lendo um texto. Quero terminar com Mateus 12, porque é o próprio Jesus falando com a gente. E eu quero que você preste muita atenção nessas palavras. Porque é muito sério isso aqui, gente. Isso aqui é muito sério. E que um santo temor venha sobre nós. Porque Jesus diz assim, Mateus 12, 33. Tornem a árvore boa, e o seu fruto será bom. Ou tornem a árvore má, e o seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras. Como vocês podem falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração.
A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má, do mau tesouro, tira coisas más. Presta atenção agora. Digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. O objetivo dessa noite é que você entenda, é muito importante o que está saindo da sua boca. É muito sério o que está saindo das nossas bocas. Você não vai ficar impune daquilo que você está falando. E que você fala de forma tão solta. Você não vai ficar impune das mensagens que você manda e dos comentários que você faz. Ah não, é um cara lá de longe, eu comentei. Não, nós vamos dar conta de toda a palavra torpe que saiu da nossa boca. Que um santo temor venha sobre nós. Com as portas fechadas, só você e aquela pessoa. No segredo do seu WhatsApp, que tem senha. O Senhor está vendo. Se é o céu que tem acesso à terra através da nossa língua, ou se é o inferno que está incendiando relacionamentos. Que o Senhor gere um santo temor em nós. E que hoje a gente possa juntos nos arrepender aqui de toda maledicência. De toda vez que carnalmente nós deixamos a nossa boca ser um instrumento do inferno. Quero me arrepender junto com você hoje aqui. E pedir, Espírito Santo do Senhor, vem sobre nós como igreja. Nós queremos ser uma igreja de relacionamento, nós queremos ser uma igreja que ama a aliança, porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Feche seus olhos comigo.